Porque eu sou um santo. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu queria fazer duas notas prévias nesta intervenção. A primeira nota prévia tem a ver com esta ideia que alguns dos senhores deputados passam de que tradicionalmente havia uma maioria composta pelos grupos parlamentares do PS, do PSD e do CDS relativamente às questões de política de defesa. É claro que em muitas circunstâncias, designadamente a nossa participação na NATO, designadamente a questões que têm a ver com o nosso posicionamento europeu, o Partido Socialista tem muitas posições que são concordantes com estes partidos. Mas eu queria recordar que a decisão mais relevante da última década, que foi a decisão da invasão do Iraque e da Cimeira das Lajes, o Partido Socialista não esteve com esses dois partidos. O Partido Socialista esteve com os partidos que estão deste lado contra uma circunstância que ainda hoje é uma circunstância danosa relativamente a essa questão. E, portanto, há aqui uma marca que não é uma marca que tenha ficado na história, é uma marca que ainda hoje merece uma atenção. A segunda questão tem a ver com esta súbita afirmação por parte do PSD de que nunca em nenhuma circunstância estaria em causa a manutenção dos comandos como uma das forças especiais do nosso Exército. Não precisa o PSD de o afirmar, porque ninguém afirmou aqui, com exceção do Bloco de Esquerda, que pondera apresentar uma iniciativa nesse sentido. Agora, há uma coisa que é histórica, Sr. Ministro e Srs. Deputados, é que em 1993, na sequência do 89º curso de comandos, o PSD, na altura no governo, pelo professor Cavaco Silva, extinguiu os comandos. Foi o PSD que extinguiu os comandos, que só regressaram em 2002. E, portanto, esta virgem que aqui se apresenta na defesa dos comandos é uma coisa extraordinária quando tem um histórico que devia fazer corar de vergonha os deputados do PSD. E, portanto, estas duas notas são muito relevantes para nós afirmarmos aqui na Comissão aquilo que é a história perante circunstâncias que se repetem, porque foram as mesmas circunstâncias que existiram em 1990 e em 1989 que levaram a esta interrupção do funcionamento dos comandos e à extinção do regimento de comandos. Feitas estas duas notas, que eu acho que não podia deixar passar, eu gostaria de lhe dizer, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tem a sorte de ser Ministro de uma pasta relevantíssima e interessantíssima no tempo que vivemos. Talvez nos últimos 50 anos nós nunca tenhamos tido um tempo tão importante para as políticas de defesa numa leitura transversal. As políticas de defesa hoje, nas relações que têm a ver com a segurança, nas relações que têm a ver com o equilíbrio territorial, nas relações que têm a ver com os impactos económicos, designadamente ao nível da tipificação, estou a pensar nas patentes, por exemplo, as questões que têm a ver com a garantia de soberania em universos que agora são novos, por exemplo, nas questões da informação e da comunicação, são elementos centrais desta nova visão de defesa mais alargada. Por esse ponto, eu gostaria de lhe dizer que o conceito estratégico nacional ficou aquém daquilo que era importante fazer para o país. E ficou aquém daquilo que tinham sido as propostas da própria Comissão, que levaram mais longe áreas importantes de definição das políticas nacionais em termos estratégicos, vertidas para esse mesmo conceito estratégico. Mas, Sr. Ministro, nós nos últimos anos tivemos uma reforma muito concreta do sistema de proteção e socorro, do sistema de proteção civil, do sistema de segurança interna. Também tivemos alterações profundas no sistema de defesa nacional, mas falta, na minha perspectiva, uma abordagem do sistema de gestão de crises para que o país possa estar melhor preparado para as novas realidades. E, nessa decorrência, uma outra leitura do estado de sítio de emergência, em termos operacionais até do próprio conceito ou da própria formatação desse mesmo conceito enquanto legislação ou enquanto existência normativa. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu queria pedir era uma visão mais holística, mais programática das políticas de defesa, que ponderasse também o início de um processo que vai ter que reatualizar a visão constitucional dentro daquilo que são os atuais padrões constitucionais da participação das Forças Armadas no contexto da segurança nacional.
E nessa perspectiva também a participação das Forças Armadas no que diz respeito às questões das informações, que são essenciais para as Forças Armadas, mas também são essenciais para os sistemas de informações dos países. Esta é uma nota que eu gostaria de deixar ao Sr. Ministro numa perspectiva de aprimoramento, até porque tem ferramentas essenciais e importantes, como são o Instituto de Defesa Nacional e o pensamento da própria Academia, do novo Instituto Superior das Forças Armadas, que ponderam estas novas realidades. Mas, Sr. Ministro, eu gostaria de deixar 3 notas relativamente à atuação do seu Ministério. A primeira nota é para lhe dizer que o verão correu muito bem. Nós olhamos para este verão e vamos todos para a praia, mas esquecemos que há um trabalho preparatório no âmbito da Marinha Portuguesa, do Instituto de Socorros a Náufragos, da garantia da segurança das praias, que é muito relevante e que deve ser elogiada pelo Governo este ano. Nós não tivemos uma única notícia que dissesse que houve problemas com os concessionários, que dissesse que houve problemas com a inexistência de vigilância, que dissesse que houve sequer atrasos em qualquer circunstância no socorro onde quer que praia fosse. Eu já não me lembro de ter havido um ano excepcional no que diz respeito a esta matéria. A segunda nota, que me parece também importante, é a nota que diz respeito à operacionalização dos meios de socorro nas regiões autónomas. E, Sr. Ministro, é outra felicitação que eu também quero deixar. Nós herdamos uma situação difícil. O Sr. Ministro não fez, com certeza, nenhuma comunicação ao país dizendo já resolvemos o problema da busca e salvamento nas regiões autónomas, mas, Sr. Ministro, também importa que o Parlamento diga ao Governo que uma matéria tão relevante, que é a matéria de soberania, de presença nas regiões autónomas, matéria que é essencial, porque é sempre muito dolorosa para aquela família ou aquelas famílias que são acompanhadas e assistidas, que foi também resolvido. E, por último, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe deixar uma pergunta muito concreta e que tem a ver com a nossa relação com os países de língua oficial portuguesa. O Sr. Ministro tem, e o Sr. Secretário de Estado, que acompanha esta matéria, tem em mão acordos estratégicos com os PALOP e tem uma visão mais global da nossa participação. Nós estamos a ter uma limitação operacional no que diz respeito à nossa participação em teatros onde a NATO está, mas podemos afirmar a nossa presença no contexto da cooperação e, designadamente, em países que ainda têm um longo processo a fazer de constituição e estruturação das Forças Armadas. Portanto, Sr. Ministro, eu gostaria, uma vez que aqui nesta audição não foi determinada ou questionado sobre essa matéria, nem se referiu a essa matéria, que nos pudesse desenvolver aquilo que é o seu pensamento, o pensamento do seu Ministério, quanto às questões que dizem respeito à cooperação, designadamente com os países africanos de língua oficial portuguesa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.